Olha só, a história que eu vou te contar hoje não é daquelas de conto de fadas, não. É daquelas que te faz pensar. Rapaz, tem coisa nesse mundo que a gente nem imagina. Aconteceu com um cara que, juro, se você visse na rua, acharia que é só mais um fazendeiro teimoso. O nome dele era Jonas da Silva, 62 anos bem vividos, ou melhor, bem batalhados. Isso rolou lá pelo interior de Minas Gerais, num canto que o povo chama de Vale do Jequitinhonha, que é uma região que a gente sabe que o sol castiga de um jeito que parece até pessoal. A época era recente, mas a secura que tinha tomado conta do lugar dava a impressão de que o tempo tinha voltado umas décadas. Lá pelo meio do ano, quando o tempo fica seco, seco, seco. O Jonas era um agricultor familiar, daqueles que respira terra preta e o cheiro do café moído na hora. A vida dele era o sítio, que estava na família há 4 gerações. E ele se apegava àquele pedacinho de chão como se fosse o último copo d'água num deserto. E o que ele estava fazendo? Ele estava vivendo o inferno na terra, para ser sincero. Uma empresa gigante, o tal de Grupo Atlântico, tinha chegado na região com o papo de construir um complexo hidroviário e uma barragem. Para isso, estavam passando a régua em tudo, desapropriando a terra do povo por uma mixaria. E o Jonas era o último bastião de resistência no meio daquele rolo compressor corporativo. Ele andava com uma ruga funda entre as sobrancelhas, que já era a marca registrada dele, mas que agora parecia um mapa de todas as preocupações do mundo. Aos 62 anos, ele tinha a força de um touro, mas o peso da herança nas costas o deixava mais lento, mais pensativo. O Grupo Atlântico, com advogados engomados e carros pretos, só oferecia miséria, pressionando todo mundo a sair antes mesmo que a lei de fato o obrigasse. O Jonas sentia no peito aquela angústia pesada. A mesma que ele sentiu quando perdeu o pai, só que agora era a morte lenta e anunciada do seu legado. Ele se agarrava a cada pé de café como se fosse um filho, sabendo que, se saísse dali, morreria um pouco por dentro, sem aquele cheiro de terra molhada para lhe dar o bom dia. O que ninguém na tal de Atlântico sabia, e que dava a Jonas aquele olhar de desconfiança aguda, era que ele não era só teimoso, era esperto e tinha faro para a trapaça. Ele tinha visto as marcações vermelhas da construtora, aquelas estacas de metal que pareciam dedos apontando para onde a água engoliria tudo, e algo não batia. Ele tinha um pedacinho de terra no canto mais baixo do seu vale, quase escondido por umas moitas de braquiária mais velha que ele chamava de Campo Santo. Era ali que jaziam, sob uma simples cruz de madeira envelhecida, os ossos de seus avós e bisavós, uma linhagem que ele carregava com orgulho e responsabilidade. O curioso, o que roía a mente de Jonas como um cupim na madeira, era que todas as linhas de demarcação do projeto gigantesco, aquelas que prometiam inundar o seu café e o seu milho, faziam uma curva inexplicável, uma evasiva geométrica que evitava o perímetro do Campo Santo de uma forma que parecia até sobrenatural. Não era respeito, ele sabia. Aquela empresa não respeitava nem o ar que respirava. Havia algo mais, algo oculto e sombrio que forçava aqueles engenheiros a desenharem a barragem com um desvio que custava tempo e dinheiro. Foi essa pulga atrás da orelha, esse pressentimento que a gente só sente quando a vida da gente está em jogo, que fez Jonas tomar uma atitude fora do incomum para um homem do campo. Ele gastou as economias do último ano e contratou um topógrafo independente, um sujeito magricela e quieto chamado Elias, que era conhecido em Teófilo Otoni por nunca ter errado uma medição sequer. Elias, com seus óculos grossos e o olhar de quem via o mundo em coordenadas, passou 2 dias na propriedade de Jonas, refazendo os cálculos com equipamentos de precisão que pareciam coisa de outro planeta para o velho fazendeiro. E a verdade veio à tona, crua e incontestável.
As marcações da Atlântico estavam erradas, mas não por engano. O mapa de desapropriação foi propositalmente desenhado para circundar o cemitério, como um predador que evita um ninho envenenado. Elias, nervoso, deu a notícia a Jonas com a voz baixa, quase um sussurro, enquanto o sol da tarde tingia o vale de um vermelho intenso. Aquele desvio não fazia sentido estrutural para a obra, mas fazia todo o sentido para quem tinha algo a esconder ali. E o Campo Santo, o lugar de descanso dos ancestrais, estava bem no centro de uma conspiração que Jonas mal podia imaginar. A conspiração, por enquanto, pairava no ar como o cheiro de fumaça distante, uma ameaça invisível, mas tangível, que se mesclava com o medo da seca. No entanto, o universo, com seu senso de drama impecável, decidiu que era hora de escancarar o segredo que a terra guardava. O Vale do Jequitinhonha estava sufocado pela estiagem mais cruel que a memória de Jonas podia registrar. Os córregos viraram filetes, a Zendud, poeira subia em nuvens densas a cada passo, e o pequeno lago artificial de irrigação de Jonas, uma engenhoca rudimentar, construída há décadas por seu pai, com o suor de dias inteiros e uma engenhosidade camponesa, secou completamente. Era um espelho d'água modesto, mas vital, que nos anos bons refletia o céu azul e alimentava a plantação. Agora era apenas uma depressão de terra rachada, cinzenta e coberta por uma camada espessa de lodo ressecado, exalando um cheiro metálico e de putrefação vegetal que feria as narinas. O leito exposto parecia uma ferida aberta no corpo da fazenda, revelando segredos que estavam submersos não só pela água, mas pelo tempo. Foi ali, naquele palco de desolação, que a verdade decidiu dar as caras, impulsionada pela inocência mais pura. O neto de Jonas, um menino de uns 8 anos chamado Mateus, de olhos curiosos e pés descalços, estava brincando, fazendo da lama seca um novo mundo para seus carrinhos enferrujados. Ele cavava com um entusiasmo desinteressado, o tipo de foco que só uma criança tem, quando soltou um grito agudo que rasgou o silêncio da tarde. Jonas correu, o coração batendo um ritmo frenético e desordenado contra as costelas, imaginando que o garoto tinha sido picado por uma cobra, ou pior, que tinha se machucado em algum caco de vidro escondido. Mas não era nada disso. Mateus estava parado, os olhos arregalados de um misto de fascinação e terror infantil, apontando para o que ele achava ser ossos de dinossauro, em meio à argila endurecida. Jonas se ajoelhou, sentindo o joelho estalar com a idade, e começou a limpar a sujeira com as mãos calejadas. O que a seca havia revelado não eram fósseis pré-históricos, mas algo infinitamente mais perturbador, mais humano e mais recente. Ele desenterrou com uma reverência assustada 4 esqueletos humanos incompletos, dispostos de maneira caótica, como se tivessem sido jogados ali apressadamente. A cena era um soco no estômago, um vislumbre sombrio de uma história violenta. Ele notou com um calafrio que percorreu sua espinha sinais claros de trauma. Ossos que pareciam ter sido quebrados com força bruta, o crânio de um deles apresentando uma fissura profunda e sinistra. Junto aos ossos, o lodo havia preservado fragmentos de um tecido estranho, desbotado, mas visivelmente parte de uniformes de trabalho, com cores e texturas que não se pareciam em nada com as roupas que os empreiteiros de hoje usavam. E como um selo macabro, quase incrustado na clavícula de um dos esqueletos, ele encontrou um objeto pequeno e oval. Aquele objeto oval, corroído pela umidade e pelo tempo, mas ainda reconhecível em sua estrutura metálica enferrujada, era o ponto de virada da vida de Jonas. A peça que transformava a desapropriação de um problema financeiro em um mistério de vida ou morte. Ele limpou o lodo com a ponta do polegar trêmulo, revelando as inscrições quase apagadas. O metal tinha sofrido tanto com a corrosão que parecia uma pele doente.
Mas sob a luz fria do entardecer no sertão, o fazendeiro conseguiu decifrar as letras gravadas em alto relevo. Um nome, Antônio B., e logo abaixo, um logotipo quase irônico, um desenho de uma torre de concreto estilizada e o nome de uma empresa. Engenharia Delta. A Engenharia Delta. O nome fez um sino tocar na memória gasta de Jonas, um eco de conversas antigas que ele tinha ouvido na infância, sentado no colo do pai, ouvindo os contos da região. A Delta era uma empresa que tinha sumido do mapa, falido de forma repentina e misteriosa lá por 1982, após um projeto de barragem na mesma área ter sido abandonado de um dia para o outro. Diziam que tinha sido falta de verba ou problemas geológicos. Mas o povo do Vale do Jequitinhonha, que sente o cheiro da mentira a quilômetros de distância, sempre soube que a coisa era mais feia, mais suja. O crachá era a prova fria e muda de que aqueles 4 esqueletos não eram acidentes isolados, mas parte de um abandono muito mais profundo e criminoso, e que o pequeno lago artificial de irrigação do seu pai não era apenas uma benfeitoria, mas uma sepultura disfarçada, construída às pressas para esconder o que havia de mais revoltante. Naquela noite, Jonas não conseguiu pregar o olho. A imagem dos esqueletos, a ossada branca em contraste com o lodo escuro, ficou gravada em suas pálpebras, e ele sentiu o peso daquelas almas desconhecidas sobre seus ombros. A descoberta mexeu com ele de uma forma visceral, transformando o agricultor teimoso em um guardião da verdade. No dia seguinte, ele fez a única coisa que lhe parecia minimamente sensata. Procurou a advogada que vinha ajudando os pequenos proprietários na luta contra o Grupo Atlântico. Ela se chamava Mariana, uma mulher jovem de Porto Seguro, que tinha trocado a promessa de uma carreira brilhante em escritórios de luxo na capital, pela poeira do sertão e a defesa dos direitos humanos. Ela tinha nos olhos a mesma chama de indignação que agora ardia em Jonas, e ele confiava nela como confiava na chuva que teimava em não cair. Ele levou a Mariana o crachá corroído, embrulhado num pano velho, e a contou, detalhe por detalhe, a história do Campo Santo que a Atlântico evitava e dos esqueletos no fundo do Lago Seco. Mariana, com sua mente afiada e o olhar clínico, ligou os pontos com uma velocidade impressionante. Ela percebeu que a coincidência entre a localização e o abandono da Engenharia Delta em 1982 era muito mais do que um acaso histórico. Era o fio de uma meada que levava a uma teia de corrupção e assassinato que se estendia por 4 décadas e que agora, com a nova barragem, estava prestes a ser enterrada para sempre, debaixo de toneladas de concreto e silêncio corporativo. Mariana passou a noite debruçada sobre documentos antigos, relatórios esquecidos em arquivos empoeirados e notícias de jornal amarelecidas, sentindo-se como uma arqueóloga da justiça, desenterrando a verdade sob camadas de mentiras corporativas. Ela descobriu que, na época do abandono, a Centus Engenharia Delta alegou publicamente falhas estruturais irremediáveis e problemas de viabilidade financeira. Mas a realidade que ela pinçou das entrelinhas e dos rodapés de relatórios confidenciais era muito mais hedionda. A Delta, na verdade, tinha abandonado o projeto original porque engenheiros internos haviam detectado um erro de cálculo catastrófico que resultaria no colapso imediato da barragem logo após sua inauguração. Era um erro que colocaria a vida de milhares de pessoas em risco e desmoralizaria a empresa para sempre. A jovem advogada sentiu um arrepio gélido percorrer seu corpo ao conectar os fatos. Aqueles 4 operários desaparecidos em 1982, incluindo o tal Antônio B. do crachá, não tinham sofrido um acidente de trabalho não relacionado ao projeto, como o inquérito superficial da época havia concluído.
Eles eram a equipe interna que tentou desesperadamente denunciar o erro estrutural antes que fosse tarde demais. Foram silenciados brutalmente, seus corpos jogados no que se tornaria o pequeno lago artificial de Jonas, e o caso abafado com o cinismo típico de quem só enxerga o lucro, permitindo que os executivos vendessem os estudos de viabilidade incompletos e viciados a um novo comprador incauto, fugindo da responsabilidade. E foi aí que o nó do mistério se apertou de uma forma que fez a garganta de Jonas secar. O Grupo Atlântico de hoje, que vinha desapropriando as terras e empurrando o povo para fora, não era apenas um novo comprador. Era a mesma serpente corporativa que havia apenas trocado de pele, como um réptil traiçoeiro. Mariana descobriu, através de uma análise minuciosa da estrutura acionária atual, que a nova identidade corporativa, com seu nome pomposo e promessas de progresso, era, na essência, a engenharia Delta reencarnada. Os sobrenomes dos diretores atuais, como os Medeiros e os Cavalcanti, eram os mesmos das famílias que controlavam a Delta em 1982. A frieza e o realismo sombrio com que agiam na desapropriação agora ganhavam um novo e terrível contexto. O cemitério de Jonas havia sido evitado na nova demarcação não por um respeito inesperado aos mortos, mas pelo medo pânico de que qualquer escavação ali pudesse revelar a verdade suja. Eles sabiam, com uma certeza fria e calculadora, que o Campo Santo e o leito seco do antigo lago eram o local exato do crime original. O segredo que a Atlântico estava disposta a enterrar sob a nova barragem não era apenas a terra de Jonas, mas a memória de 4 homens assassinados e a prova de uma falha estrutural que poderia condenar milhares de vidas mais uma vez. A descoberta de Jonas e Mariana, embora fosse uma bomba relógio de verdade, não veio com a paz que a justiça deveria trazer. Pelo contrário, ela detonou um realismo sombrio e imediato nas ações do Grupo Atlântico. Eles não eram amadores, nem hesitavam em usar seu poder para sufocar a verdade. O primeiro sinal de que a corporação tinha farejado a ameaça veio através da porta de Jonas, na forma de um advogado engomado, com um terno que custava mais do que a colheita de um ano inteiro do fazendeiro. Esse sujeito, com um sorriso de cobra e a voz untuosa, tentou desqualificar as provas, alegando que os restos mortais eram antigos, incompletos e sem valor legal contra uma empresa moderna como a Atlântico. Ele falava em termos jurídicos complexos, cheios de presunção de inocência e ônus da prova, tentando fazer o velho Jonas se sentir um ignorante, mas o fazendeiro o encarava com a dignidade silenciosa de quem já tinha visto a maldade na sua forma mais pura. Em um movimento de intimidação legal que Mariana chamou de assédio judicial, a Atlântico iniciou um processo exigindo a demolição imediata do Campo Santo, o pequeno cemitério ancestral, sob a alegação absurda de ocupação irregular da área. Era uma tática vil, mirando no que Jonas tinha de mais sagrado, o descanso dos seus antepassados, para forçá-lo a ceder e enterrar o segredo junto com a terra. A pressão, Nuricin, entanto, não ficou apenas no campo legal e frio do papel timbrado. O Grupo Atlântico começou a operar na sombra, com aquela maldade dissimulada de quem tem dinheiro de sobra e nenhum escrúpulo. Começaram a pipocar incêndios criminosos nas plantações vizinhas, sempre ali na linha da demarcação, perto do sítio de Jonas. Primeiro foi no milharal do Zeca, um vizinho pacato que já estava no limite da desistência. O fogo, sempre misterioso e rápido, parecia só dar um aviso, uma ameaça velada que se espalhava junto com o medo da seca. De repente, a Atlântico, com uma benevolência que cheirava a enxofre, começou a oferecer uma ajuda financeira inesperada e generosa aos vizinhos.
como se fosse um gesto de bondade em meio à crise. Mas a ajuda tinha um preço. Eles deviam pressionar Jonas a vender e sair logo da área, pelo bem da comunidade. O medo do fogo e da seca se transformou em uma arma social nas mãos da empresa, usando os próprios amigos e vizinhos de Jonas para apertar o cerco. O velho sentia a pressão vinda de todos os lados, um cerco invisível de intimidação legal e ameaça física velada, tornando cada dia naquela terra amada uma batalha pela sua sanidade e pela sobrevivência da verdade. O ápice dessa tática suja e desesperada veio na forma de uma oferta que faria qualquer homem comum hesitar, balançar na corda bamba entre a justiça e a sobrevivência. O próprio CEO do Grupo Atlântico, um tal de Medeiros, com um nome que ecoava o do passado criminoso da Delta, fez uma visita inesperada, chegando de helicóptero num campo vizinho, para dar um ar de urgência e importância à sua proposta. Medeiros era a personificação da riqueza fria, impecavelmente vestido, com um relógio que cintilava no pulso e um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Ele sentou-se na varanda simples de Jonas, respirando o cheiro de café e poeira, e foi direto ao ponto com uma frieza de tirar o fôlego. Ele ofereceu a Jonas uma quantia que era astronômica, uma fortuna. 10 vezes o valor de Shinto, mercado de toda a fazenda, dinheiro suficiente para ele e sua família viverem confortavelmente pelo resto da vida, em qualquer cidade que escolhesse. Era o preço do silêncio, uma proposta indecente e tentadora. Aquele dinheiro era a promessa de alívio, a chance de se livrar das ameaças, da seca e da luta judicial que drenava suas forças. Mas havia um gancho, um anzol que faria a alma de Jonas sangrar. Ele teria que assinar uma cláusula de confidencialidade hermética e, o mais importante, entregar todos os vestígios encontrados, os 4 esqueletos e o crachá corroído, para que fossem estudados e descartados de forma apropriada. Jonas ouvia tudo, olhando fixamente para o CEO. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma tristeza profunda e o peso da história que ele agora carregava. Ele pensou na vida dura, na falta de recursos para comprar um trator novo, nos anos de trabalho extenuante que haviam lhe rendido pouca folga. O dinheiro era uma miragem no deserto, uma saída que gritava no seu ouvido. Contudo, a imagem dos 4 esqueletos, a prova de que homens foram mortos por ousarem dizer a verdade, era mais forte do que qualquer soma. Ele sentia que vender aqueles ossos e aquele crachá seria o mesmo que trair não apenas sua terra e seus antepassados, mas as vítimas de um crime que a justiça nunca havia tocado. Em seu peito, uma batalha invisível se desenrolava, o conflito visceral entre o bem-estar material e a necessidade moral de justiça. A reverência que ele tinha pelos mortos e a sua teimosia ancestral se fundiram em uma única e poderosa recusa. Ele olhou para Medeiros, para a personificação da ganância que havia matado e voltado para matar de novo, e sentiu uma força estranha, quase sagrada. A decisão não era sobre dinheiro, era sobre ser um homem digno da terra que o sustentava. Jonas empurrou a oferta de Medeiros para o lado com um gesto lento, mas definitivo, como quem afasta uma tentação demoníaca. Ele não precisou gritar ou fazer um discurso grandiloquente. Sua resposta foi a personificação da teimosia do sertanejo, que aprendeu que o valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele defende. O ar ficou pesado na varanda, e o silêncio que se seguiu à sua recusa foi mais estrondoso do que qualquer discussão. O CEO, acostumado a comprar consciências com a mesma facilidade com que comprava ternos de grife, ficou visivelmente transtornado, seu rosto antes suavemente dissimulado, se contorcendo em uma máscara de fúria contida e incredulidade.
Ele levantou-se abruptamente, o relógio de pulso refletindo o sol da tarde com um brilho ofuscante, e proferiu uma ameaça velada, mas clara, com a voz grave e fria de quem está acostumado a ter o que quer. Você está assinando sua sentença, Sr. Jonas. O progresso não espera pela teimosia e a lei de utilidade pública será muito menos generosa do que eu fui. O helicóptero partiu minutos depois, levantando uma nuvem densa de poeira que engoliu a varanda e deixou um cheiro de querosene e poder absoluto no ar. Jonas tossiu, sentindo a secura da poeira e da ameaça na garganta, mas em seu peito, apesar do medo, havia uma satisfação estranha, a paz de quem fez a escolha certa, a única escolha honrosa. Aquele momento selou o destino. Não havia mais volta. Jonas e Mariana sabiam que a janela de tempo estava se fechando rapidamente. O Grupo Atlântico, agora furioso, redobraria os esforços para conseguir a ordem judicial de desapropriação final. Se isso acontecesse, as escavadeiras chegariam em horas, enterrando os restos mortais, o crachá e a verdade sob a nova barragem, transformando o crime em lenda. A urgência era palpável, um relógio invisível correndo contra eles. A única chance era expor o crime ao mundo, e rápido. O plano que Mariana e Jonas traçaram era audacioso e perigoso, digno de um filme de suspense, mas a realidade parecia ter superado qualquer ficção. Eles precisavam tirar as provas, os esqueletos e o crachá da jurisdição local, onde a influência da Atlântico era tão corrosiva quanto o lodo, e levá-las a um laboratório de perícia independente em uma capital distante e imparcial. Ao mesmo tempo, precisavam garantir a atenção de um grande veículo de imprensa, alguém com a força e a credibilidade necessárias para publicar a história e forçar a paralisação do projeto antes que fosse tarde. O risco era gigantesco, mas a ideia de silenciar diante de um crime de 40 anos era insuportável. O dia escolhido para a fuga com as provas amanheceu com a cor de chumbo sobre o vale do Jequitinhonha, um silêncio opressor que prenunciava a tempestade. Jonas acordou antes mesmo de o primeiro raio de sol tocar as montanhas, sentindo um nó de ansiedade e adrenalina, apertando-lhe o estômago. O transporte das ossadas era a parte mais delicada e macabra do plano. Na calada da noite anterior, com a ajuda de Mariana e de Elias, o topógrafo fiel, eles haviam retirado os restos mortais do leito seco do lago com o máximo cuidado, tratando-os não como simples ossos, mas como as relíquias de uma injustiça. Os esqueletos, agora limpos da lama e acondicionados em caixas de madeira forradas com tecido escuro, pareciam exalar uma energia silenciosa, a cobrança de 4 décadas de silêncio. Jonas colocou as caixas no fundo da sua caminhonete velha, uma picape Ford F1000 que parecia ter saído de um filme dos anos 80, com a lataria surrada e o motor que tossia como um velho fumante. Aquele veículo, com suas características únicas e memoráveis, era o único que ele tinha, e agora se tornava a arca que carregava o segredo mais perigoso da região. O crachá corroído, a prova de identidade fria, Mariana guardou junto ao corpo, costurado no forro da sua jaqueta de viagem, como um talismã contra a traição. Mariana havia organizado a viagem com uma meticulosidade quase militar. O destino era a capital, Salvador, na Bahia, onde um laboratório de perícia forense independente, ligado a uma universidade de reputação inabalável, esperava a chegada das amostras. A escolha era estratégica: sair de Minas, cruzar o estado e buscar a neutralidade da Bahia. A advogada tinha um jeito único de negociar, com uma voz calma que escondia a urgência de uma leoa defendendo sua cria, e conseguiu convencer o diretor do laboratório de que aquelas provas eram cruciais para um caso de direitos humanos.
O maior obstáculo não eram os mais de 1000 quilômetros de estrada poeirenta, mas a certeza de que a Atlântico estava observando. Jonas dirigia, o volante sob suas mãos calejadas, parecendo mais pesado que o arado, e Mariana ia ao lado, os olhos fixos nos retrovisores. Eles sabiam que não podiam usar o celular para se comunicar, com medo de rastreamento. A cada quilômetro que a velha caminhonete engolia, o senso de maravilhamento e o mistério aumentavam. Como 4 vidas podiam ter sido silenciadas tão perto, e como a ganância corporativa podia ser tão paciente, esperando 40 anos para tentar enterrar a mesma mentira novamente? A estrada parecia infinita, um asfalto rachado que se estendia pelo sertão, com paisagens que misturavam a beleza agreste da caatinga com a desolação da seca. Jonas dirigia em silêncio, a concentração intensa, quase como se estivesse em transe. Seus pensamentos eram um turbilhão. Ele se lembrava do cheiro de café no orvalho da manhã, o som do vento nas folhas de milho e a sensação do dinheiro que o Medeiros lhe ofereceu. Uma miragem sedutora que ele havia renegado em nome de 4 almas desconhecidas. Ele sentia uma solidão profunda, aquele tipo de solidão que só o responsável por um segredo vital conhece. Mas essa solidão vinha acompanhada de uma força recém-descoberta, um senso de propósito que a vida de fazendeiro, embora digna, não lhe havia oferecido antes. Ele olhou para Mariana e viu nela o fogo da juventude e da justiça, um contraponto vibrante à sua própria resignação envelhecida. De repente, a caminhonete tossiu, soltou um engasgo metálico e perdeu potência. O coração de Jonas deu um salto gelado. A primeira suspeita, o primeiro sinal de que estavam sendo seguidos, gelou o ar dentro da cabine. Eles pararam num posto de gasolina decrépito, mais uma ruína do que um ponto de apoio, perto de Vitória da Conquista. Enquanto Jonas abria o capô da velha F1000, praguejando em voz baixa sobre o motor, Mariana percebeu um detalhe estranho. Um carro sedã preto, com vidros fumê que pareciam engolir a luz, estava parado na sombra de uma única árvore esquelética, a uns 50 metros de distância. O carro não tinha nenhuma marca, mas a presença era estranhamente ostensiva, fora de lugar naquele cenário de abandono. Mais estranho ainda, a placa do veículo era de Belo Horizonte e eles estavam a mais de 1000 quilômetros da capital mineira. O motorista não saiu, os vidros não baixaram. Era um cubo de mistério sobre rodas. A atmosfera, que já era tensa, ganhou uma camada de paranoia viscosa. Jonas sentiu o medo subir pela espinha, mas o transformou em cautela prática. Ele sabia que se parassem ali a Atlântico, que tinha tentado comprar sua consciência, não hesitaria em usar a força para roubar as provas. O motor da F1000, com seu barulho inconfundível, voltou a funcionar após uma batida estratégica de Jonas com a chave de roda no carburador. Eles saíram dali rapidamente, sentindo os olhos invisíveis dos ocupantes do sedã preto queimando em suas costas, sabendo que a corrida não era só contra o tempo, mas contra o poder ilimitado de quem não tem limites. A presença daquele carro preto, fantasma e ameaçador, solidificou a certeza de que a Atlântico estava usando todos os seus recursos para impedi-los. A partir daquele momento, a viagem de Jonas e Mariana se transformou em um jogo de gato e rato nas estradas sinuosas do sertão. Eles não eram profissionais em fugas, mas a vivência no campo ensina a observar e a ser esperto. Jonas, com sua experiência de décadas lendo rastros de gado e predadores, começou a aplicar a mesma lógica à perseguição. Ele usou a única arma que tinha: a previsibilidade das rodovias versus a imprevisibilidade dos caminhos de terra que só os locais conheciam. Em um trecho de pista quase deserta, após uma curva fechada perto de um povoado chamado Jequié, Jonas fez o inesperado.
Em vez de seguir pela BR, ele engatou a marcha reduzida e jogou a F1000 para a direita. Numa estrada de pissarra vermelha, estreita e cheia de buracos, que mal parecia uma trilha, sumindo numa nuvem de poeira, tão espessa que parecia fumaça. O carro preto certamente hesitou. Um sedã de luxo não foi feito para trilhas de cabras. Mariana olhou para Jonas, os olhos brilhando com uma mistura de medo e admiração. E o fazendeiro apenas sorriu com aquele seu sorriso de quem sabe mais do que diz. A velocidade na estrada de terra era ínfima, os solavancos brutais, mas eles estavam ganhando tempo e distância, forçando os perseguidores a uma escolha: arriscar a máquina em um terreno desconhecido ou perder o rastro. A caminhonete velha, com seu motor valente e sua suspensão reforçada, parecia respirar aliviada naquele ambiente. Foi um momento de reverência silenciosa à resiliência do campo, à sabedoria que não se aprende em livros. Enquanto a F1000 chacoalhava, Jonas contou a Mariana uma história que só um narrador onipresente poderia saber, que, décadas atrás, ele havia usado aquela mesma trilha para levar sua esposa doente a um médico, numa noite de chuva torrencial, e que ele a conhecia como a palma da sua mão. Ele sabia onde virar, onde o buraco era mais fundo, onde a vegetação fechava demais. O mistério e a adrenalina da perseguição se fundiram com a experiência única e pessoal de Jonas, transformando aquela fuga em uma saga particular e íntima, onde o conhecimento da terra valia mais do que todo o dinheiro da Atlântico. A estratégia de Jonas funcionou. Depois de mais de uma hora zigue-zagueando por caminhos vicinais, saindo e voltando para o asfalto em pontos estratégicos, a certeza de terem despistado o carro preto trouxe um alívio momentâneo, um suspiro profundo que libertou a tensão dos ombros. Finalmente, eles chegaram à capital. Salvador, com seu mar azul intenso e sua confusão vibrante, era um universo de distância do silêncio opressor do Jequitinhonha. Na manhã seguinte, o primeiro passo foi a entrega do crachá corroído e das ossadas no laboratório forense. O diretor da universidade, um sujeito cético, mas com um senso de justiça que o impulsionava, examinou o material com uma gravidade profissional. Ele prometeu um resultado em tempo recorde, entendendo a urgência e o drama por trás daquelas provas silenciosas. O sentimento de Jonas ao deixar as caixas para trás era paradoxal. Era a dor de se separar dos guardiões da sua verdade, mas também a esperança de que aqueles restos mortais finalmente encontrassem a voz que lhes havia sido roubada 40 anos antes. Ele sentia uma reverência profunda por aqueles 4 desconhecidos, cujos destinos haviam se entrelaçado ao seu de maneira tão bizarra e definitiva. Enquanto a perícia corria contra o tempo, Mariana, com sua rede de contatos, orquestrou o segundo e mais decisivo movimento: a busca pelo grande veículo de imprensa. Ela conseguiu uma reunião de emergência com a editora-chefe de um dos maiores jornais investigativos do país, um jornal sediado em São Paulo, mas com alcance nacional, conhecido por não ter medo de peitar gigantes corporativos. A jornalista, uma mulher de meia idade chamada Patrícia, com um olhar que parecia analisar a alma das pessoas, ouviu o relato de Jonas e Mariana com uma atenção fria e profissional. No entanto, à medida que Jonas descrevia o cemitério evitado pela demarcação e a descoberta dos esqueletos no leito seco do lago, Patrícia começou a exibir uma incredulidade crescente que se transformou em um senso de maravilhamento. A história não era apenas sobre corrupção e desapropriação. Era sobre fantasmas corporativos, a repetição de um crime e a resiliência de um fazendeiro. A Patrícia sentiu a força da narrativa, a autenticidade humana por trás do relato, e percebeu que aquilo era mais do que uma notícia. Era a revelação de uma conspiração histórica, algo que realmente faria o leitor pensar: uau,
Nunca ouvi isso antes. A espera pelo laudo pericial foi a fase mais angustiante para Jonas. Ele e Mariana se alojaram num hotel simples em Salvador, mas o fazendeiro sentia-se um peixe fora d'água, com o barulho constante da cidade, substituindo o canto dos pássaros e o silêncio da terra. Ele andava pelos corredores, imaginando as engrenagens do laboratório girando, os cientistas debruçados sobre o crachá de Antônio B. e os ossos fraturados. A credibilidade de toda a sua luta dependia daquelas provas falarem. Finalmente o e-mail chegou, criptografado e urgente. O laudo confirmava de forma cabal e científica tudo o que eles suspeitavam. Os restos mortais eram, de fato, compatíveis com a época do desaparecimento dos operários da Engenharia Delta em 1982. A análise detalhada das lesões ósseas ratificava o relato de trauma violento, e a prova mais assustadora veio da análise do crachá. A corrosão, paradoxalmente, havia preservado microfragmentos de DNA e resíduos químicos que ligavam a identidade de Antônio B. a registros antigos da folha de pagamento da Engenharia Delta. O documento, frio em sua linguagem técnica, era uma sentença de morte para a conspiração da Atlântico, transformando a desconfiança de um fazendeiro teimoso em prova irrefutável de um crime hediondo. Com o laudo em mãos, Patrícia, a jornalista, tirou o caso da gaveta da incredulidade e o colocou na linha de frente das grandes reportagens. A Patrícia tinha uma equipe de repórteres investigativos com aquele faro para a verdade que não se curva a pressões. A matéria foi programada para ir ao ar no dia seguinte, em uma edição de domingo que atingiria milhões de pessoas em todo o país. A construção da reportagem foi uma obra de arte narrativa, costurando a teimosia de Jonas e o sacrifício de 4 operários na década de 80, a ganância corporativa que se repetiu e o desvio misterioso do cemitério, tudo com um vocabulário simples e dinâmico, acessível, mas que carregava o peso da história. Jonas sentiu-se como uma testemunha da história, um mediador entre os mortos e os vivos. A Patrícia o tratou com uma reverência que nunca teve por executivos de terno. Ele estava ali, o camponês, prestes a derrubar um império de mentiras. A sensação era de ter alcançado um ponto de não retorno, um momento único e individual que só ele, o guardião da terra no Jequitinhonha, havia vivenciado. A explosão midiática, quando veio, foi um tsunami de proporções nacionais. A edição de domingo do jornal estampou a manchete com uma foto de Jonas, de pé no leito seco do lago, com o título que gritava: "O segredo de 40 anos, ossos e concreto revelam a conspiração da barragem." A história se espalhou como fogo no capim seco, com a autenticidade e a humanidade do relato de Jonas tocando o coração de quem a lia. De repente, o Grupo Atlântico, que operava na sombra, se viu sob os holofotes da indignação pública. As ações da empresa despencaram em questão de horas. O choque foi tão grande que o Ministério Público Federal, que vinha sendo pressionado pela Atlântico para acelerar a desapropriação, não teve escolha a não ser agir. A ordem judicial de desapropriação foi suspensa imediatamente e uma investigação criminal por homicídio qualificado e ocultação de cadáver foi aberta, mirando os sobrenomes Medeiros e Cavalcante e a estrutura corporativa que havia matado e tentado silenciar por décadas. O senso de maravilhamento que a história causou foi universal. As pessoas se perguntavam como um segredo tão terrível pôde permanecer enterrado por tanto tempo, e como um simples fazendeiro conseguiu trazê-lo à luz. A reviravolta foi mais rápida e mais dramática do que Jonas poderia ter sonhado. O Grupo Atlântico, acuado e com sua imagem corporativa em frangalhos, recuou de forma espetacular.
O CEO Medeiros foi forçado a se afastar e a empresa se viu na defensiva, alegando desconhecimento dos fatos antigos e culpando a gestão da falida Engenharia Delta. Mas o estrago estava feito. A desapropriação, que antes era iminente, tornou-se inviável, não só legalmente, mas politicamente. A opinião pública se uniu em defesa de Jonas e do seu pedacinho de chão, agora transformado em um memorial da verdade. O projeto da barragem foi de fato engavetado, pois as investigações trouxeram à tona o risco estrutural que, de novo, estava sendo negligenciado. Jonas, o teimoso, o guardião da terra, não teve que vender o seu café, nem o seu milho, nem a memória dos seus avós. A sua atitude não trouxe a riqueza prometida pelo CEO, mas trouxe algo infinitamente mais valioso: a justiça para 4 trabalhadores esquecidos e a redenção para o seu vale. Jonas e Mariana, depois de tudo, voltaram para o Vale do Jequitinhonha, não mais como fugitivos, mas como heróis improváveis. A jovem advogada, com a vitória esmagadora, viu sua carreira decolar no ativismo pelos direitos humanos. O Jonas, por sua vez, voltou à sua vida de agricultor, mas com uma aura de lenda. Ele reformou o pequeno Campo Santo com um novo respeito e, ao lado, onde antes ficava o lago artificial que escondeu o crime, ele e a comunidade construíram um pequeno monumento em homenagem aos 4 operários, com seus nomes, agora conhecidos, gravados em uma placa de mármore. O desfecho prático foi que a terra foi salva e a barragem não foi construída, mas o desfecho humano foi que a vida de Jonas mudou para sempre. Ele continuou a cultivar seu café e a cuidar da terra que era sua herança. Mas em cada manhã, ao sentir o cheiro do orvalho, ele se lembrava do crachá corroído e do silêncio quebrado. Ele nunca soube explicar a bizarrice da situação, o porquê de ele ter sido o escolhido para encontrar aqueles ossos, mas ele sentia, com a certeza no peito, que aquilo aconteceu para que a vida humana pudesse finalmente vencer a ganância corporativa. O relato de Jonas, um homem simples que se tornou o pivô de uma revolução moral, continuou a ser contado de boca em boca. Hoje, quando o sol se põe no Jequitinhonha, tingindo o céu de cores dramáticas, as pessoas olham para o Vale de Jonas com uma reverência especial. O sítio dele se tornou um símbolo. Se esta história tocou você, a próxima também vai. Basta clicar no vídeo que aparece agora para assistir, neste caso, mais uma narrativa brasileira sobre destino e o mais memorável de nosso compromisso é que para Jonas entregar a maior recompensa não foi a máxima qualidade ou a segurança financeira. É fundamental que o simples ato de poder acordar no canal todos assim os você dias, não perde e pisar o nosso próximo lançamento que seus avós se você pisaram, realmente sabendo valoriza que debaixo daquele chão e a dedicação que colocamos em cada roteiro não só seus ancestrais, seu apoio, mas também é 4 heróis para que possamos investir 40 anos depois na criação de conteúdo brasileiro de alta qualidade.